No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou a doutora Mariana Bueno. Estou aqui hoje apresentando mais um podcast do Farmácia em Dia, do CRF de São Paulo. Sou paciente de doença de Crohn há 13 anos, faço tratamento no Hospital das Clínicas. Hoje estou aqui para falar um pouco da minha trajetória como paciente e também como profissional. Sou membro do GTT de Doenças Raras e espero contribuir com todos vocês, com um pouco de conhecimento, e espero que a minha história ajude os profissionais a entender um pouco mais sobre a doença e um pouco mais sobre o próprio Sistema Único de Saúde que nos oferece todo o tratamento. Vamos lá. Com 15 anos de idade, eu passei por um trauma emocional bem grande, me afetou muito. Foi um trauma familiar que me devastou, assim, na época. E depois, com 16 anos, eu comecei a apresentar alguns sintomas, né? Eu tive uma fístula. A fístula, ela é uma inflamação, né? Geralmente, essa inflamação, ela liga um órgão ao outro, né? Na doença de Crohn, como ela é uma doença inflamatória, ela tende a causar bastante fístulas, né? Mas a minha mãe já tinha tido uma fístula, ela nunca teve doença de Crohn, nada. E a gente achou que era normal, falou, é normal, né? Isso acontece, deve ter machucado ali, infeccionado tudo. Passei nesse proctologista que já atendia a minha família, né? E ele falou, olha, vamos ter que fazer uma cirurgia, mas é simples, é uma cauterização, tudo, mas vai ser tranquilo. Foi muito rápido, né? Eles agendaram a cirurgia muito rápido. Eu lembro que eu fiz a cirurgia no dia 30 de outubro de 2012. Depois da cirurgia, que eu comecei a apresentar outros sintomas, né? O primeiro sintoma que eu tive foi uma diarreia muito forte. E era o tipo de diarreia que era, assim, muito intensa. Era o dia todo no banheiro. Eu não podia tomar um copo de água que eu já estava no banheiro. E perda de apetite. Eu não conseguia me alimentar. Além de eu ter muita diarreia, eu não sentia fome, eu não conseguia me alimentar. Tudo que eu comia saía, uma fadiga muito grande. E eu fiquei desse jeito, acho que uns 30 dias, né? Fui no pós-operatório para ele me ver e eu já estava com 12 quilos a menos. Ele, nossa, mas você tá muito magra, né? O que que aconteceu? Eu expliquei para ele, falei, olha, doutor, eu tô com diarreia, minha mãe foi junto, né? A gente explicou para ele o que estava acontecendo. Ele falou, olha, eu vou te agendar para daqui 15 dias e vamos observar como é que vai ficar isso daí. Às vezes pode ser alguma ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sempre tive problema com ansiedade. Mais para frente eu descobri que, na verdade, a minha ansiedade está atrelada a um autismo. E o autismo, ele também é correlacionado à doença inflamatória intestinal. Pessoas autistas, elas tendem a ter doença inflamatória intestinal. Elas têm uma perda normal da microbiota. Eu não sei explicar por quê ainda. Estou estudando sobre, mas eu sei que eu acho que é por causa da ansiedade também, né, que o autismo traz. Mas a gente achou que seria uma ansiedade. Eu já estava tratando a ansiedade antes, mas depois de 15 dias eu tinha perdido mais peso. Ele falou: olha, eu acho que você tem alguma doença inflamatória, algum problema intestinal, porque não é normal, né? Você já está há 45 dias com essa diarreia, já perdeu muito peso, eu vou te medicar, passou mesalazina, que é o tratamento inicial, e vou marcar aqui os exames, né? Aqui vai demorar um pouco, porque na cidade não faz, e lá tem os AMAs, né? Os AMAs são em cidades próximas. Por exemplo, tem o AMA de Araçatuba, que é um AMA que só faz diagnóstico, tem um em Promissão, que é pertinho também, que faz cirurgia. Então, o SUS ali, ele é desmembrado, não é numa cidade só, é tudo espalhado, né, o sistema de especialidades. E ia demorar. Chegou as férias de dezembro, eu estava no ensino médio, eu falei, eu vou para São Paulo passar as férias com meu pai, pode? Ele falou, pode, tô aqui meu telefone, qualquer coisa que precisar vocês ligam, mas vai lá, vai demorar aqui mesmo. Aí aqui em São Paulo eu comecei a passar mal. Então foi quando meu pai ligou para ele falou, corre com ela porque eu acho que ela tem doença de Crohn, eu acho que o que ela tem é grave. E ele estava certo, né?
Eu cheguei já com uma carta dele, já explicando os meus sintomas, o pré-diagnóstico. Passei com o médico no pronto-socorro, ele ligou para a clínica médica, né? Antes de passar com a gastro, eu passei na clínica, já fiquei internada ali. E já tive o diagnóstico ali e já saí com toda a medicação. Assim que eu descobri que eu realmente tenho a doença de Crohn, eu sempre fui uma pessoa de cuidar, né? Eu sempre fui de cuidar, sempre fui a criança que pegava o passarinho que caía do ninho e cuidava do passarinho até o passarinho aprender a voar. Sempre fui esse tipo de criança. Então eu sabia que eu ia me dedicar a uma profissão que oferecia cuidado às pessoas desde nova, mas eu não sabia o quê, né? Então, quando eu comecei o meu tratamento, eu sempre fui tratada com muito carinho. Eu sou muito grata, assim, por todo o carinho que eu recebi, porque realmente eu considero ali o Hospital das Clínicas como um lugar de muito amor. Acho que as pessoas que se dedicam a trabalhar com doença. Porque, assim, ali no HC, a gente vê uma situação pior que a outra, né? São pessoas realmente que estão muito debilitadas, são pessoas que têm doenças realmente devastadoras. Então, para você estar ali naquele lugar, você tem que gostar muito do que você faz, em primeiro lugar, né? Porque você vai ver coisas que eu, como paciente, vi coisas que chocam, né? Imagina para quem está ali no dia a dia. Então, você realmente tem que gostar muito do que você faz. E todo esse cuidado que eu recebi da equipe, tanto da equipe médica, da equipe de enfermagem, da equipe farmacêutica, foi muito importante, assim, para eu desenvolver essa vontade de querer estudar. Eu comecei estudando sobre a minha doença mesmo. Eu falei, quanto mais eu entender sobre o que eu tenho, acho que melhor eu vou encarar, né? Mais rápido eu vou aceitar e eu posso me ajudar também, né? Não preciso ficar esperando 100% de todo mundo, né? Eu acho que o processo de você entender a doença, né? Entender o problema de saúde que você tem é também um autoconhecimento, né? Porque não tenho como curar, não tenho como me livrar. Então, resolvi estudar. E eu sempre fui muito curiosa, então sempre fiz muita pergunta para médico, sempre a equipe farmacêutica ela acompanha a gente de perto no Hospital das Clínicas, né? Principalmente quando a gente está internado, a gente recebe a visita do farmacêutico todo dia para ele perguntar como a gente está se adaptando à medicação, se a gente está sentindo alguma coisa diversa. Fazem perguntas emocionais também, principalmente se a gente já toma algum medicamento para ansiedade, para depressão. E eles realmente estudam o nosso caso, né? Ali o hospital é uma sala de aula. A gente internado ali várias vezes entra uma sala inteira de medicina, ou de farmácia, ou de enfermagem para estudar o nosso caso. Então a gente tem que saber da nossa história, tem que saber dos nossos sintomas. Então, de tanto repetir, de tanto receber esse cuidado, eu falei, eu acho que me encaixo, né? Tô aqui há tanto tempo, tô convivendo no dia a dia há tanto tempo, tô me entendendo a saúde e tô gostando. Sempre fui de biológicas, né? Então comecei com enfermagem, né? Eu fiz um ano de enfermagem, mas eu sou uma pessoa muito sensível. Então, eu acho que estar no dia a dia ali, no cotidiano, não seria tão legal para o meu emocional. E como eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito de pesquisa clínica, eu pensei, poxa, abri o curso de farmácia aqui na minha universidade, eu sempre fui bolsista, né? Me formei pelo ProUni e fiz a transferência e me encontrei assim completamente na farmácia, né? No segundo semestre, assim que eu pude estagiar, eu já fui para o estágio. Estagiei 2 anos no SUS mesmo, na minha cidade, ali na linha de frente durante a pandemia e me apaixonei. Me apaixonei pela profissão, me apaixonei pela área da saúde e nunca mais me vi fora. Me encontrei. Eu sou recém-formada, me formei em 2024, no finalzinho do ano. Assim que eu vi que tinha o GTT de doenças raras, eu já me identifiquei e falei, poxa, é o meu lugar, né? Já estudo, já tenho a minha experiência, a minha trajetória, a minha bagagem, porque querendo ou não, como paciente, a gente também aprende muito, não só sobre questões de doença, mas você se coloca muito no lugar do próximo, né? Você se enxerga nas outras pessoas, e eu acho que isso para a profissão também é muito importante, né? Porque independente do que aconteça, aquela pessoa, ela tá ali porque ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma orientação,
ela precisa de um apoio às vezes, né? De um, poxa, vai ficar tudo bem. E não é só trabalho, né? É um amor que a gente tem que ter pelo próximo também, né? Eu sempre me identifiquei com a causa do SUS, acho que é o que eu vou querer seguir como carreira, né? Estou agora na fase de estudar para residência, estou tentando residência em farmácia clínica, se Deus quiser vai dar certo, porque é o meu lugar. Também quero me especializar em doenças raras e trazer essa informação para as pessoas, porque trabalhando no SUS, uma coisa que eu percebi é que o paciente, ele não tem informação. Ele não sabe o que ele tem, ele não sabe como proceder, ele não sabe aonde procurar, né? O SUS ele oferece tudo. É difícil às vezes, mas tem o tratamento especializado, né? Se a cidade, se o município, como eu falei, ele não consegue oferecer esse cuidado, ele tem como prioridade procurar outros lugares de tratamento. Ali no interior, agora o tratamento melhorou bastante, né? Com a região, essa integração dos AMAs, né? As UBSs tem mais tratamento especializado. Antigamente, o infliximab, ele não chegava até a minha cidade. Você tinha que ir para Araçatuba, para São José do Rio Preto, para retirar a medicação lá. Então, hoje em dia, as farmácias de alto custo lá na cidade já oferecem, né, as medicações. Então, aos poucos, as coisas vão melhorando, né? Há 13 anos atrás, ninguém sabia o que era. Eu falava, eu tenho doença de Crohn. Eu pensei, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Quando o médico falou para mim, olha, eu acho que você tem doença de Crohn, mas o que eu faço? Como é que eu curo isso? E as pessoas, elas não têm essa informação. Principalmente não têm a informação de quão grave pode ser a doença, né? Então, a adesão ao tratamento vai muito da informação que o paciente tem de quem está ali, né? Na linha de frente, de quem está ali para ajudá-lo, para atendê-lo, né? Então, acho que como como projeto, assim, como meta na minha profissão, eu quero poder trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas, principalmente para as pessoas que sofrem, né? Que não falo sofrer, porque graças a Deus, ao SUS, graças às pesquisas, né, tem tratamento. As pessoas não precisam mais morrer disso hoje em dia, né? Antigamente, pessoas morriam de doenças raras que e muitas vezes nunca tinham diagnóstico, morriam sem saber o que tinham, né? Hoje a gente tem a chance de ter um diagnóstico, de ter um tratamento e principalmente não desistir, né? Não desistir na primeira dificuldade. Infelizmente, o nosso país ele não é perfeito, né? Mas o SUS ele é o melhor sistema de saúde pública do mundo, né? E graças a ele eu estou aqui hoje e quero contribuir com ele para que outras pessoas também tenham o que eu tenho hoje, né? Uma qualidade de vida, né? Poder trabalhar, poder se manter, poder ter uma vida digna, né? Que muitas pessoas, infelizmente, não têm, não conseguem. A doença de Crohn, ela é uma doença, assim, o diagnóstico é um pouco difícil, né? Porque ela pode ser confundida com várias outras condições de saúde. Muitas pessoas, por exemplo, tem um caso clínico, assim, perfeito para citar, que é o Evaristo Costa, acho que todo mundo conhece ele da Globo. Ele tratou muitos anos com diagnóstico de gastrite. E ele tem doença de Crohn. E os sintomas eles podem ser muito relativos de pessoa para pessoa, mas o principal deles é a diarreia crônica, né? O intestino ele é um órgão que geralmente é assintomático, né? Principalmente nesse tipo de doença, de inflamação, é difícil perceber. Então, a primeira coisa que eu indico gente, qualquer mudança que você tiver no seu trato intestinal, na sua saúde intestinal, porque a maioria das pessoas, exceto algumas exceções, ela tem o reloginho dela ali bem definidinho, vai no banheiro tantas vezes por dia. A saúde intestinal ela é muito importante, né? Qualquer mudança que você tenha, se você é uma pessoa que sofre de prisão de ventre e de repente você tá mais com uma diarreia que não melhora, ou você é uma pessoa que tem um intestino regulado e que você fica com uma prisão de ventre que você não tem explicação, fala, poxa, mas isso nunca aconteceu. Qualquer mudança que você tiver na sua saúde, no seu trato intestinal,
já vai no médico, né? Já procura um médico. Porque muitas doenças intestinais, elas demoram anos para mostrar que tem algum sintoma. Então, acho que a principal dica que eu tenho é observar. Observar. Tem muita gente que não consegue olhar o cocô que está ali na privada. Gente, olha o seu cocô. Vê se ele está afundando, se ele boia. Você tem que saber qual que é o normal do seu cotidiano intestinal, para você conseguir também identificar essas mudanças, né? No meu caso, eu era uma pessoa que tinha um pouco mais de prisão de ventre, meu intestino já não era tão regulado, eu já tinha um pouco mais de dificuldade de ir no banheiro, e de repente eu fiquei com uma diarreia que era 15, 20 vezes no banheiro. De eu engolir um comprimido de dipirona e ir no banheiro e o comprimido sair sozinho inteiro na privada, né? Isso já não é normal. Perda de peso repentina também, a perda de apetite, se você tem é observar realmente o seu cotidiano. Ah, eu sinto fome em tal horário, hoje eu não tô com fome, hoje eu tô com dor de barriga. E perceber se é um dia ou dois, ou se isso já se estende a uma semana, duas. Eu falo que 3 dias de diarreia já é o suficiente para você procurar, né, um posto de saúde, um, um pronto-socorro, um pronto atendimento, porque não é normal. A primeira, assim, o atendimento ele começa realmente na UBS, né? Você vai primeiramente no médico, no clínico geral, ele vai contar para ele tudo o que você está sentindo. A partir das suas queixas, ele vai te encaminhar para o especialista, né? Vão pedir os exames. Esse processo pode demorar um pouco, mas aqui em São Paulo, por exemplo, na UBS aqui do meu bairro, demora cerca de 30 dias para você conseguir atendimento com especialista. Né? Se você está demonstrando, por exemplo, uma mudança muito grave, não só com relação ao intestino, por exemplo, outras doenças raras, como a esclerose múltipla, né? Começa com desequilíbrio, você começa a enrolar a fala, né? Você esquece o que você estava fazendo, não consegue se concentrar, às vezes você se desequilibra e cai, isso já não é normal do seu cotidiano, já procura uma UBS, né? Geralmente o pronto-socorro, o pronto atendimento, ele não resolve esse tipo de situação, né? O pronto-socorro é para situação rápida ali, tô com uma virose, sofri um acidente, quebrei uma perna, alguma coisa ali muito urgente. Se são sintomas que estão já já são prevalecentes, já estão ali há vários dias, né? Vai na UBS, o médico ele vai te encaminhar para o especialista, e a partir do especialista, né, eles vão te encaminhando para uma rede ali de hospitais que são todos integrados, né? Por exemplo, você fez uma colonoscopia e o gastro do Maama percebeu que você está com uma inflamação, que precisa de um tratamento diferenciado, ele já vai te transferir para um outro lugar. E questão de farmácia é a mesma coisa. O SUS ele tem uma gama muito ampla assim, de medicamentos que ele oferece. Só que cada medicamento ele tem as suas categorias, né? Tem o medicamento de assistência básica, que é o medicamento para diabetes, para pressão alta, que você encontra no próprio posto de saúde, nas farmácias de manipulação. Mas quando são medicamentos mais caros, é farmácia de alto custo, né? O medicamento que a gente toma, né, o infliximab, você geralmente não consegue sair do hospital com esse medicamento. Você tem que ir, a gente chama de farmácias, hospitais dias, né? Os hospitais dias, que são farmácias especializadas em doenças raras, que já fazem o oferecimento e a infusão da medicação. Por exemplo, eu faço essa medicação no próprio hospital dia do HC. Chego ali, né, a cada 2 meses, tudo pela farmácia, o farmacêutico separa a medicação, ele que faz o armazenamento, então, dentro da sala do hospital dia tem uma sala de farmácia, fica o farmacêutico plantonista, qualquer interação que tenha com a medicação e o paciente, o farmacêutico é notificado antes do médico. E junto com a equipe médica, o farmacêutico, ele instrui e decidem o que vão fazer com relação à reação que aquele paciente estava tendo, por exemplo. Então, tudo é monitorado pela equipe farmacêutica, né? O hospital também faz pesquisa clínica, né? Então, tem manipulação de várias medicações que são feitas lá dentro.
O infliximab, hoje em dia, ele também já é fabricado pela FURP. A FURP, quem não sabe, é a indústria farmacêutica do SUS, né? Ela é 100% custeada pelo governo, então existe o laboratório do SUS. O SUS, ele fabrica também medicações para ampliar essa gama, né, de medicamentos que são disponíveis, e tudo vai depender da complexidade do seu tratamento, né? Mas o farmacêutico, ele é importante ele perceber mudanças, né? Porque muitas vezes o paciente ele sai do consultório sem muitas informações sobre aquele medicamento que ele está tomando. No próprio receituário, a gente já consegue perceber alguma situação, a gente já consegue perceber algum diagnóstico. E o importante é sempre você estar perguntando como é que o paciente está se sentindo com a medicação, né? E identificar se essa medicação parou de fazer efeito ou não rapidamente, né? Porque o imunossupressor, ele também tem isso. Às vezes, o seu corpo satura e ele para de ter o efeito desejado e você precisa trocar. A gente tem que estar de olho nessas mudanças, né? Por exemplo, aumentou a dose da medicação, mas o paciente ainda continua apresentando sintomas. Já é um sinal de alerta para que essa medicação seja revisada e seja trocada. Sempre ficar. Tudo que a gente sabe é o que o paciente fala, né? Então, sempre perguntar como é que você está se sentindo com essa medicação, né? Você tem se sentido melhor? Eu, quando estava na farmácia do SUS, eu pedia para os meus diabéticos anotarem, né, toda a tabela deles de insulina, de glicose, quanto que estava dando em jejum depois do almoço, para eu ter esse controle também, porque no SUS não é tudo integrado, todo mundo ajuda todo mundo, né? Todo mundo depende de todo mundo. Então, o farmacêutico, ele tem que estar em contato com o médico, que tem que estar em contato com o farmacêutico, com o enfermeiro, que tem que estar em contato com o nutricionista. Todo o tratamento, ele tem que ser revisado por todos os profissionais, porque a gente não é a prova de erro, né? Então, tudo tem que estar ali certinho para que a gente consiga perceber mudança, né? Às vezes o paciente tem uma retocolite, que também é uma doença inflamatória intestinal. A doença de Crohn, por exemplo, ela é uma doença que ela pode atacar todo o sistema digestivo, da boca até o ânus. Então, pode causar queimação no estômago, causar esofagite, você pode ter gastrites, você pode ter diarreias. Então, aftas na boca. A afta na boca, né, ela é um sinal de alerta para doença inflamatória, né? A nossa mucosa, ela é rica, né, de células da imunidade. Então, se você está tendo erosão, né, na mucosa, pode estar tendo alguma alteração imunológica, né? A doença autoimune, ela é excesso de imunidade. Então, a imunidade extremamente alta, ela também é um risco, né, para a nossa saúde. Observar, né? Observar pelo que o paciente fala, né? A gente tem que estar muito atento ao caso clínico, né? Porque muitas vezes ele mesmo não entende o que está acontecendo, né? Então, depende, assim, da gente. O toque que eu dou é isso, sempre estar observando, né, perguntando sobre o paciente, sobre a medicação, né, ter a curiosidade também de entender junto ao médico sobre o tratamento do paciente, não deixar todo mundo isolado ali dentro do hospital, né, cada um com o seu, não, é uma equipe, né, todo mundo ali trabalha junto, em benefício dessa pessoa. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Estou finalizando mais esse episódio do Farmácia em Dia. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouco mais sobre a doença de Crohn. Espero que a minha história tenha motivado e que ajude vocês também a se motivarem um pouco mais, a entender sobre as doenças raras, né? E sobre toda a medicação, sobre todo o cuidado com o paciente que possui, né, que convive com esse tipo de problema. Eu agradeço muito, né, pelo convite do CRF, eu estou muito feliz, me sinto muito honrada por poder participar de mais esse episódio, né, e até mais.